a chavinha, no final das contas, é a mesma, assim, a chavinha lá é Little Key aqui, entendeu? Tipo assim, essa mentalidade de fazer coisa popular, de tentar emplacar o nosso ritmo, O nosso inglês basicamente era zero, e era para David Miami, né? hoje é ruim, tá? Antes era péssimo. Quando a gente Era chegava, péssimo, assim. uns flertes assim no meio do caminho, entre o punch, né? Ah, E entrava ah, umas DMs ali, um oi sumido aqui, um foguinho pra cá. Aham. Não, foi meio que. João, Bruno, cara, estou muito, muito feliz de ter vocês aqui no Publicitário na Gringa. Eu estava pensando que deve ser mais ou menos quando um cara que, sabe, jogador de futebol encontra com um cara que fez base com ele, porque é mais ou menos a nossa história, né? A gente acabou fazendo categorias de base juntos, né? A gente fez Miami Med School na mesma época, competindo nas mesmas categorias de estudante A nos mesma festivais. peneira, a mesma peneira. Exatamente. Exatamente. Inclusive, meu último shortlist de estudante foi um trampo com o João, né? Peguei o João emprestado de você um tempinho, Bruno, para fazer esse aí. E rolou um short no clube de Acontece. criação. Mas, caras, então eu tive a chance, né, de ver. Eu não vi a parte de vocês na faculdade, mas depois, enfim, vocês começando lá na Miami, né? Vi vocês ganharem clube de criação da categoria estudante, né? Recebi informações privilegiadas na época e, obviamente, eu compartilhei com vocês. E, enfim, daí depois cada um foi para o seu canto, fui vendo o trabalho de vocês. A gente se reencontrou em Cannes, né, uns anos atrás. E, cara, enfim, então para mim vai ser um papo, lógico, todo papo é especial, mas esse é um papo que acho que vai ter uma certa nostalgia, um clima meio de parça, assim. Então E no é fim muito legal ter a vocês gente aqui. veio morar no mesmo país. Então, assim, Pois estamos é. em casa. Que legal. Não, obrigado por receber a gente, Marcelo. É uma honra mesmo. Muito legal. Não, demais, mano. Obrigado. E é legal de ouvir falar, né, de quando a gente tinha essa época de estudante, né? Parece que fazem 10 anos, mas na verdade foi logo ali, uns 4 anos atrás. E, Pois cara, é. foi uma época legal, assim. E é muito legal ver como muita coisa mudou em pouco tempo também, né? Total, É pô, bem maneiro. a gente sobreviveu uma pandemia, né? A gente mudou de país, ganhamos nossos primeiros leões, enfim, várias campanhas na rua. Então, puta, cara, muita coisa. E é muito doido isso, é o que você falou. Ao mesmo tempo que parece que faz pouco tempo, parece que faz tanto tempo por tudo que aconteceu, assim. Mas, enfim, mas falando assim, óbvio que aqui é o publicitário na gringa, então geralmente a gente fala sobre mudar de país, né? Mas vocês têm uma primeira mudança também, que eu acho legal, que é de sair de Presidente Prudente para São Paulo e depois de São Paulo para Miami. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, mas para a gente começar, eu queria saber o que foi mais difícil para vocês, mudar de São Paulo para Miami ou de Presidente Prudente para São Paulo e como elas se comparam assim? Cara, eu acho que assim, ambas são difíceis, claro. Mas eu acho que querendo ou não, a mudança de São Paulo para Miami, no meu ponto de vista, eu acho que assim, ela já estava uma coisa mais pré-estabelecida, assim, sabe? Você já tinham passado por algumas coisas, a gente teve um suporte da agência quando mudou de São Paulo para Miami, então não foi aquela coisa meio que às cegas, aquela coisa que, puta, vai na cara que se der. Assim, claro que foi isso, mas eu acho que Prudente, São Paulo teve esse frio na barriga também de, cara, a gente foi sem emprego, assim, a gente foi sem trampo, então a gente foi Sim, meio, vai, se der certo, volta, né? São proporções diferentes, mas eu acho que, para mim, pelo menos, a mudança de Prudente para São Paulo foi mais um friozinho na barriga, assim, por não ter esse suporte igual a gente teve da David para vir para cá, né? As pessoas estavam aqui, a gente foi para São Paulo Uhum. sem conhecer muita gente, e tal, então acho que teve um friozinho na barriga. É, muito. Acho que prudente para São Paulo, até a gente não sabia o que que a gente ia fazer da vida, né? A gente tinha meio que acabado a faculdade e mudou para São Paulo e estava nesse lance de se descobrir ainda, ver as agências que a gente conseguia se encaixar, aí fazendo Miami, tentando entender, fazer amizade com os professores que trabalhavam nas grandes agências. Então foi meio que descobrir na profissão, não só numa nova cidade, sabe? Mas entender o que que a gente queria fazer também. Se a gente ia seguir como diretor de arte, redator. Então, essa mudança foi uma mudança para a gente de vida, não só para entender nossa carreira, mas não só de cidade, sabe? Acho que sim. isso pesou mais, assim. Então, acho que precisou mais de coragem para a gente ir para São Paulo do que para vir para Miami.
com certeza. Sim, E sim. nessas E horas também, também, todo o suporte da agência conta muito também. Quando a gente veio para cá, eles deram, acredito que com você também, Marcelo, eles deram um suporte, deram é, um lugar para a gente ficar, deram todo, tinha uma equipe por trás para fazer também o conta do visto. Então, era um frio na barriga, claro, mas era também, ao mesmo tempo. Ufa, pô, tem alguém cuidando por nós, assim, sabe? Uhum. Olhando por nós. E São Paulo foi meio, cara, vamos. Tanto que acho que é, eu cheguei, cara, fiquei acho que uns quase 4 meses ainda sem trampo, procurando agências, sabe? Então foi sim, sim. mais desesperador, eu acho. Aham, com certeza. E vocês acham, assim, que ter tido essa primeira experiência de mudar de Prudente para São Paulo ajudou de alguma forma, deixou vocês mais tranquilos, ou são coisas muito separadas, assim? São separadas, mas acho que ajuda. É, Você ter uma mudança antes. Cara, para onde quer que seja de Prudente para São Paulo, de Bauru para não sei aonde, de Salvador, acho que mudanças são boas, você consegue, acho que, se virar mais sozinho, né? Você tem essa independência de, cara, ou você vai, sapeca e vai atrás do teu corre, né? Porque não vai acontecer sozinho. Então, ter essas mini mudanças antes de uma grande mudança é, faz toda a diferença. é. Eu acho que Sim. o ponto mais difícil, a parte mais difícil é o pontapé inicial, né? Que todo mundo fica tipo assim, será que eu vou ou não vou? Muitas vezes fica nesse medo do primeiro passo, mas depois que dá o primeiro passo, eu acho que facilita dar o segundo, porque você já meio que passou por essa experiência e ao mesmo tempo a gente meio que foi amadurecendo a ideia de que São Paulo talvez não seria o nosso ponto final, né? A gente chegou em São Paulo Uhum. e talvez não ficaria lá por 40 anos. Então a gente foi que amadurecendo essa ideia de talvez passar por São Paulo é o nosso pontapé inicial, mas talvez a gente ainda vá para outros lugares. Então a gente meio que amadureceu no meio desse processo essa ideia também, né? De tipo, a gente poderia, obviamente, ter ficado em São Paulo e ter feito a nossa carreira lá por 10, 20 anos. Mas eu acho que a gente amadureceu a ideia de, cara, vamos tentar viver uma experiência de mercado novo, porque é uma coisa que conta também, né? Tipo, não só Sim, da nossa cultura, mas total. tentar viver outras coisas e tal. Sim. E enfim, a gente vai falar bastante dessa mudança, né, para Miami, mas antes, vamos falar um pouco mesmo da mudança de Presidente Prudente para São Paulo. Como é que surgiu essa oportunidade para vocês de vir estudar, trabalhar em São Paulo, ou até, independente de oportunidade, como é que vocês sentiram isso de puta, vamos para lá? Como é que foi isso? Cara, eu acho que, assim, na nossa área, né, a gente sabe que São Paulo é a nossa capital, assim, tipo, de quem é de fora de São Paulo, onde as coisas funcionam na nossa área, né? Então, assim, o sonho de trabalhar numa grande agência, a gente sempre teve vontade, né? Então, a gente sempre quis ir para São Paulo. E, e claro que depois de formado, a gente teve, né, a opção de ir para Miami School, que a gente sabia que, pô, na época e até hoje também é uma grande escola que ajuda a formar as pessoas, né, para o mercado. Então, já estava meio que na rota, assim, sair de Prudente, terminar a faculdade, ir para fazer a Miami School. E nesse meio tempo, a gente já também acabou é, ganhando o Clube de Criação Estudante, o que dava para a gente, na época, um estágio em São Paulo. Então, meio que juntou tudo isso, colocou no Sim, potinho ali, misturou. E, cara, vamos para São Paulo para fazer esse estágio aí. Eu acho que foi aí o pacote que a gente resolveu mudar de vez, porque o Bruno ele foi um ano antes de mim para São É, Paulo, porque ele acabava a faculdade antes, ele foi, começou Miami e eu ainda estava em Prudente. Nesse meio tempo, a gente meio que fez as peças do clube, mesma distância, e mandamos. E aí, nesse ano, acabou pegando. Então, foi quando a gente ganhou o estágio. E aí, eu acabei saindo de Prudente e indo para São Paulo. Ele já estava lá por um ano e a gente se encontrou. E aí, a gente começou o estágio na CPB, né? é. Porque no ano era a agência madrinha do clube. Então, foi aí que a Eu gente. tava em São Paulo já, eu tinha, encontrei uma vaga numa agência. E aí, quando dei o resultado do clube, né, de estágio, eu saí dessa agência e o Coraza foi para São Paulo. E aí, cara, a gente foi para CPB. sim. E você foi antes porque você se formou antes? Eu formei Ou... antes.
Eu formei Sim. antes. Eu formei antes, cara, eu sou mais velho. Aí o Corado já tá com filho. Então, assim, tá tudo. A matemática tá meio E, Nazaré Tedesco ali, que não sabe assim. sim, e por curiosidade, né, acho que eu nunca perguntei isso para vocês, mas vocês devem falar bastante, enfim, em eventuais podcasts, as coisas que vocês vão, de como é que vocês ficam, porque óbvio, vocês são da mesma cidade, vocês eram da mesma faculdade, mas vocês se conheciam de antes, e agora você falou que vocês são de outros anos, né, da faculdade, como é que é isso? Como é que surge a Cara, dupla, João e e, Bruno? e é louco, porque tudo começou na faculdade, né? Eu já via ele pelos corredores ali, a gente se trombava, mas a gente nunca tinha trabalhado, conversado. Até que numa agência lá em Prudente, eu trabalhava lá, o Corada chegou e a gente começou a meio que. A gente era os estagiários ali do canto, né? O que sobrava a gente pegava ele para fazer. E a gente começou a trabalhar junto. Mas é muito louco, porque, por exemplo, assim, Prudente é uma cidade pequena, né? Não pequena assim, mas pequena. Eu conhecia, por exemplo, a esposa do Coraz, a Débora, da escola, então eu conhecia ela antes, então a gente meio que Sim, acabava se conhecendo. E aí depois, nessa agência que a gente se conhecia, começou a trabalhar junto, e depois, mesmo com anos de diferença na faculdade, a gente começou a fazer alguns trabalhos, tal, andar junto. E aí, sim. pô, padrinho de Eu... casamento, padrinho de tudo, já virou. Muito doido, muito louco. Eu acho que o que consolidou a gente foi exatamente nesse período de estagiários barra estudantes, a gente começar a escrever coisa para a categoria de estudante para festivais locais e até mesmo para o clube. E no nosso primeiro ano trabalhando junto, a gente pegou um bronze no clube, os dois morando em Prudente. Então a gente falou, Né? pô, acho que tem um futuro aqui que a gente talvez possa. E isso foi meio que dando uma consolidada no nosso trabalho. A gente foi mordido foi picado pelo bichinho, assim, falou, opa, estamos aqui, cara, quase 7 horas de distância de São Paulo, até que dá para dá pra pegar mais coisa, né? E aí a gente foi juntando isso em mais outros festivais, outras categorias de estudantes, e foi pegando, né, o gosto Sim, por isso aí. é curioso, tipo, ouvir vocês falando, porque na minha cabeça, né, só olhando a história de fora, para mim, e talvez até seja para vocês, mas para mim tipo, puta, eles vieram para São Paulo, foi aquele bronze mesmo, porque na época eu tava na Cuca e eu lembro que eu vi, putz, mas não é de uma portfólio school, tipo, dois caras tipo, de fora do circuito, assim, e daí eu te conheci o Bruno, né, na Miami, a gente fez algumas matérias É, juntos de redação. Então é interessante. Para mim, aquele foi o momento, ok, os dois caras vão vir para São Paulo. Mas tem esse momento, né, depois, né, que realmente entre aspas, né, a consagração de ganhar, né, com o Pluto Theory, que, enfim, campanha muito, muito foi. foda. Eu lembro que, puta, cara, quando vocês postaram aquela campanha no grupinho lá de Facebook, para você ver como faz tempo, né, do gato, eu falei, caralho, essa ideia vai ganhar, é muito foda. Mas, enfim, E, e daí deu vocês certo. chegam, trabalham na CPB, né, trabalham na África, ganha um monte de coisa, tal, a gente se encontra em Cannes. Como é que surge a oportunidade de ir para Miami, né? Como é que surge? Vocês falaram que já era uma coisa que vocês tinham na cabeça, mas por que naquele momento, tipo, surge uma proposta, vocês vão atrás? Como é que foi? Cara, o Corata falou, né, a gente sempre teve uma vontade de ir para fora. Para onde, quando, a gente não fazia ideia. Mas essa coisinha aqui dentro sempre mexia com a gente ir para fora um dia. E aí acho que o cara vai poder dizer melhor, porque acabou rolando meio que uns flertes assim no meio do caminho entre o Pancho, né? Ah, E entrava ah, umas DMs ali, um oi sumido aqui, um foguinho pra cá. Aham, não, foi meio que isso, assim. A gente. Eu lembro na pandemia, quando a gente tinha acabado de fazer cabelos, o Punch entrou em contato com a gente, e aí eu lembro que a gente tinha marcado uma entrevista, mas o nosso inglês era péssimo. Na verdade, a gente não tinha inglês nenhum. E aí era 2021, se eu não me engano. E eu lembro que a gente fez essa entrevista, mas assim, o nosso inglês basicamente era zero. E era para David Miami, né? Hoje é ruim, tá? Antes era péssimo. Quando a gente Era chegaram. péssimo, assim. E aí nisso, cara, não deu certo aquela vez. Daí depois passou mais um ano, 2022, se eu não me engano, tentou trabalhar para David Madrid, mas remoto, trabalhando no Brasil, mas para o escritório de lá. E aí também a gente falou, ó, cara, não compensa muito porque a gente queria viver a experiência de estar fora. E aí, em 2023, de novo, rolando esse papo, eu lembro que o Poncho, ele meio que mandou uma mensagem aí, cara, eu acho que estão no momento de vocês irem, tem uma vaga para vocês na Navy de Miami, a gente acha que é uma vaga boa para vocês.
E a gente falou, cara, acho que faz sentido agora pro momento, era bem o final assim. E aí ele falou, então beleza, eu vou falar com o Donato para falar com vocês. Aí na época o Donato ainda, no em janeiro de 2023, começou a ter um papo com a gente e começou a esse processo da gente fechar para vir para cá. E eu acho, mano, que normalmente, quando você recebe essa primeira proposta, você não mentaliza muito bem se faz sentido para você na hora, assim, pô, porque você Uhum. pensa, cara, é a cidade, é o trabalho, o tipo de agência, são várias coisas que você tem que colocar na mesa e ver se faz sentido, né? Acho que com todo mundo é assim. E aí, acho que foi esse processo de 1 ou 2 meses a gente ia amadurecendo a ideia de vir para cá, sabe? Porque a gente foi colocando as coisas na balança, que é, cara, o tipo de trampo que a gente gosta de fazer PR, a David faz esse tipo de trampo. David Miami também é uma David que é consagrada, né? Com o Burger King fez muita coisa nos 3 anos atrás, enfim. Mas enfim, a cidade de Miami também era uma cidade que a gente conseguiria ter essa transição mais fácil também, né? Então, isso a gente foi pesando muito, porque, cara, aqui tem muito latino e tal, então não só por nós, mas como a gente estava vendo casar os dois, a gente pensou Sim, também nesse lado de não chegar e jogar as meninas no inverno de -30 e falar, se virem, total. sabe? Então, eu acho que tudo isso foi meio que evoluindo na nossa cabeça assim, de aceitar e ver que era uma boa proposta, sabe? A gente medir assim e falar, cara, acho que está na hora. A gente também estava fazendo 4 anos de África, naquele ritmo, né? Mas puxadão assim. Então, acho que tudo isso meio que foi consolidando a nossa decisão, sabe? De vir. Sim. Isso que você falou é uma coisa muito, muito real, né? Porque, por exemplo, quando eu venho para cá, enfim, tava solteiro, sem, sabe, tipo, sem filhos, tinha acabado de voltar de intercâmbio, então também não tinha nada no Brasil. Mas para vocês é tipo, são duas famílias praticamente, né? São vocês dois, as duas mulheres, tudo, né? Então Uhum. realmente não é uma decisão só. No meu caso, era uma decisão minha, né? No caso de vocês, tem que pesar, né? Tipo, de 4 pessoas aí, São dois tudo. casamentos, né? O casamento meu e do Coraza, eu tenho que ver com ele certinho se topa, e casamento com a minha esposa. Então, assim, a gente tem que decidir por duas vezes, né? Sim, Mas e foi isso, muito disso foi levado em conta, assim. Também, isso que sim, falou, uma cidade que, cara, querendo ou não, a mudança de São Paulo para cá, Miami, assim, então o clima é mais, né, sim, mais sim. similar, a língua também mais tranquila, tem um monte de brasileiro. Então, acho que acredito que foi uma mudança menos porrada, assim, menos punk, sabe? Vocês já tinham ido para ou para Miami ou para Flórida em geral? Ou nunca Não, Não. tinham ido? Só pro Guarujá. Não tinha. Não, a gente não tinha ido para vir Sim, para Miami, não. sim, sim. Não, eu pergunto porque, enfim, né? Porque é um destino também muito turístico, né? De brasileiros, tudo. Sim, Mas uma coisa voltando uma coisa que vocês comentaram que eu acho interessante é isso de, tipo, e eu acho que às vezes quando a pessoa ela já não nasceu em São Paulo, tal, às vezes ela não pensa tanto isso. Eu achei interessante que vocês comentaram de não ver São Paulo como o destino final, né? Porque às vezes é aquilo, né? Tipo, mudar para São Paulo já é um trabalho, né? Então, às vezes puta, mas deu tanto trabalho para chegar aqui e deve ter mais uma outra coisa. É interessante ver, tipo, como não, é só mais uma parada, né, da minha vida, né? Tipo, é mais um lugar aham, e tipo, o mundo é muito grande mesmo, né? Tipo, e vocês num momento estão lá, um momento estão em Miami, em outro momento podem estar em outro lugar. É uma coisa que eu acho da nossa geração mesmo. Eu acho que tem isso de, tipo, de ver que, puta, a gente não precisa ficar preso em um lugar, né? Por mais que, tipo, que a gente crie raízes, né? aham. Exatamente. E Acho que isso facilitou muito que. É engraçado, teve um papo até com meu pai, assim, antes de vir e tal. E assim, você vê que um tempo atrás, não é que é algo inimaginável, assim, mas é algo, como pode dizer? Antigamente era algo muito mais distante, né? Uma mudança, tá? Hoje você pensa, pô, para São Paulo, depois você vai para Londres, e você vai para talvez Nova York, vai mudando. Então acho que quando a gente pensou em São Paulo, ser essa parada e aqui dentro a gente sempre teve essa vontade de ir para fora, acho que foi algo, não vou dizer natural, mas acho que a gente sempre teve essa sim, vontade de ir para fora, que foi algo, cara, vamos tentar ir para fora um dia, assim, pô. é, Tá e bom. E uma coisa que você falou de zoeira, mas no fundo é uma verdade de hoje em dia, é que, por exemplo, eu fui num caminho um pouco mais tradicional, tipo, eu vim pra cá, mostrei pasta, tudo.
Mas hoje em dia, cara, dá para fazer uma coisa, como você falou, te manda um foguinho no Instagram e tal. Dá para você conhecer mais Sim. pessoas. Lógico que vocês foram para Cannes, então tem também o conhecimento disso, mas hoje em dia é muito mais fácil essa comunicação do que era antes, né? De, putz, de vamos conhecer teu trampo, né? Tipo, até as agências falam entre si em outros lugares, tal. Então é uma coisa que realmente é uma facilidade. Mas falando de uma coisa que eu sei que às vezes pode ser difícil, como é que foi o processo de tirar visto? Ainda mais porque era tirar visto de vocês dois, das duas esposas. Como é que foi isso? Tipo, a agência ajudou? Quanto tempo levou? Como é que foi? Foi um processinho aí, cara. Foi maluco, assim. Porque no meu caso, assim, eu tava já com a Thaís faz um tempo, mas aí quando veio a proposta em janeiro, falou, cara, beleza, então. Então, janeiro, tal, março eles começam e dá o processo de visto. Só que eu falei, pô, mas visto, mas tem que casar? Então tem que casar nas pressas, tem que fazer tudo rápido. Aí eu não tinha me tocado. Aí eu falei, cara, então vamos correr com isso. Então, assim, cara, acho que foi um ano muito maluco, assim, a gente teve que se casar em São Paulo, aí teve que casar em Prudente, e foi corrido, e aí teve toda essa, bom, aquela papelada do visto do O1, que junta tudo, junta tipo sanguíneo, junta o que que você comeu ontem, um monte de coisa. Então foi um processinho aí, foi um demorado. É, Mas claro, a mas gente teve todo um suporte da sim, agência, né? A David, ela tem inclusive, acho que foi o mesmo acho que da Vialto, né? Que tem todo Isso, um, é. né? Foi o É mesmo que mesmo, eu vi no mesmo, teu vídeo, mesmo. mesmo. Exato. Então, assim, eles têm um suporte, tem todo um. Cara, falava com eles direto, ficava no pé deles, eles explicavam tudo. Então, ter esse suporte fez toda a diferença, cara. é, é. Eles ajudaram bastante no processo assim do visto. A agência também bancou o nosso visto, então são das meninas que são dependentes nossas, né? Mas foi isso, assim, cara. O processo ele demorou acho que uns 3 meses da gente mandar toda a Sim, papelada. E eu acho que é legal que o visto é específico, né? Tipo assim, eu não sei como, mas eles colocam a gente dentro de habilidades extraordinárias. Mas sim, o sim. legal é que qualquer Hoje coisa em que a dia gente. você mexe no Photoshop, isso é extraordinário. Eu nunca vi isso aí. Exato. É algo bizarro, entendeu? Mas é legal ver que, tipo assim, os prêmios, até os prêmios que a gente ganhou lá atrás, sabe, do clube, a gente conseguiu Sim, anexar para justificar o visto, sabe? Então, acho que foi um pouco dessa construção que a gente não sabia como. Mas essa construção que a gente foi fazendo no Brasil ajudou a gente a sair depois, sabe? A gente encaixar nesse tipo de visto, tipo assim, cara, então Cannes, sim. as coisas que a gente foi acumulando deu essa ajudada também a justificar esse É. visto. Não, total. Isso que você falou é muito verdade. Por mais dá muito trabalho montar o A1. Mas eu lembro quando os advogados mandaram a petição para eu ler, e tem até uma coisa, né, de puta, olhar toda a tua carreira, sabe, de retrospectiva de caralho, olha tanto de coisa que a gente fez, né? Tipo, é que você comentou dos prêmios, né? Puta, a minha tinha prêmios de estudante, tinha, enfim, todas as coisas assim. Então, dá muito trabalho, mas ao mesmo tempo é um exercício interessante de botar em perspectiva tudo que. É lógico que é um nome muito pomposo, né? Alien de habilidade extraordinária, mas é porque a gente realmente é aquela coisa tipo, de você fazer a sua carreira para justificar o porquê que você. Por que você tem que dar o Uhum. emprego para um brasileiro e não para um americano necessariamente? Né? O que, que você está trazendo para o país, né? Aham, Então tem essa exato. coisa que é interessante. E daí É engraçado. falando um pouco de criação especificamente, vocês são dois caras, assim, lógico que cada um tem seu estilo, tudo, e tem campanhas, campanhas, mas vocês dois, cara, tem um estilo que eu sempre vi com um verdadeiro suco de Brasil, assim. Então, puta, você olha PM cremoso, puta, você tem lá o board da coisa, é o Denilson fingindo uma contusão para curtir, sabe, tipo, o carnaval. Você tem Braminha, que, puta, é uma coisa também extremamente brasileira, do churrasco brasileiro, tudo. E a primeira grande campanha que vocês fazem nos Estados Unidos, por mais que eu veja um pouquinho de um humor brasileiro, fala de uma coisa super americana, que é o torpedo SMS, né? Que até hoje usam aqui, tipo, puta, quanto eu nem lembrava, sabe, da existência de SMS. Como é que foi para vocês essa mudança de chavinha? Porque, lógico que criação é criação, campanha boa, mas eu acho que a gente entender a cultura principalmente no estilo de vocês, faz muita diferença. Então, como é que foi esse processo assim de mudar a chavinha? Cara, isso é assim.
É complicado porque realmente é uma cultura diferente da nossa, ainda mais nesse projeto que era algo muito específico, assim, era muito tecnológico, muito era para falar sobre um problema que os usuários enfrentavam, tá, durante troca de mensagens. E cara, o resto do mundo só usa o WhatsApp, então era muito específico. Mas eu acho que assim, independente disso, você falou de virar chavinha, né? Eu acho que assim a chavinha, no final das contas, é a mesma, assim, a chavinha lá, Little Key aqui, entendeu? Tipo assim, essa mentalidade de fazer coisa popular, de tentar emplacar o nosso ritmo, tem uns cachorros soltos aqui, de tentar emplacar o nosso ritmo, a gente tentou manter isso, tanto no Brasil quanto para cá. Então, a gente veio para Aham. cá, sabia dessa dificuldade de idioma, tal, desse sistema, desse briefing de dificuldade, só que a chavinha era a mesma, que era ideias populares, entendeu? Era entrar na cultura pop, de algum jeito fazer algo, isso complicado, para ser zoeiro, para ser simples, de um jeito simples. Que eu acho que Sim, a gente tentou fazer com a iPager, com o Android aqui, acho que rolou super bem, Sim. assim. sim, Acho que o que você falou é super verdade, mano. Que cada dupla ou cada criativo ele tem essa essência, né? Você consegue olhar para ele e você vê mais ou menos a característica, né? Do que ele gosta de fazer e o estilo que ele gosta de contar, comunicar. A gente gosta muito de beber da fonte da cultura, né? E no Brasil era fácil, relativamente, porque a gente conhecia a cultura. Então, pô, a gente entrava no Twitter, era os memes, era coisa que a gente sabia, né? A gente sabia do que se tratava, sabia do que falava. Acho que aqui a gente está tentando adequar para, como é que posso falar, para consumir o máximo de cultura americana possível, para a gente ter esse insumo para conseguir comunicar nas nossas campanhas e tentar fazer, potencializar as campanhas com o que a cultura pede aqui, sabe? Então, acho que o que a gente não fez, igual o Bruno falou, foi ter mudado, que a gente ainda continua bebendo da cultura, só que agora a gente está tendo que aprender a cultura e tentar aumentar esse gama de informações, sabe? É isso que a gente está sim, tentando fazer aqui, cada vez mais para as campanhas, quando elas são populares, a galera fala, né? Tipo, é mais fácil, a total. atração, o shareable, ela é mais, ela viraliza mais, né? Então, é isso que a gente tenta sempre fazer, e que nem você falou, esse toque spice de humor assim, que a gente gosta, que é uma coisa que a gente curte, mas ao mesmo tempo não deixar morrer a nossa característica, né, do lance de, cara, o que que a galera tá falando no Twitter, sabe? Vamos lá no Instagram ver o que que tá virando meme, e aí pegar isso e trazer talvez para dentro da campanha. Sim, total. E isso que eu comentei de tipo, ok, é uma campanha americana, assim, mas para mim que eu vi uma coisa, não sei, talvez é uma coisa muito minha, mas assim, quando eu vi essa campanha, para mim me lembrou muito, tipo, anos 90, 2000 no Brasil, você ia no cinema e desliguem seus pagers e celulares, saca? Porque, lógico que teve aqui nos Estados Unidos também, mas para mim é uma referência muito brasileira, assim, e acho também uma coisa é que a internet, lógico, a internet é uma coisa que foi criada, não sei se foi nos Estados Unidos ou em outro lugar, mas a internet é muito Brasil, né? No final das contas, assim, tipo, eu sinto como se o brasileiro é o inventor da internet como a gente conhece. Não é à toa que a nossa internet no Brasil é uma das mais caras do mundo, né? Porque a gente tem acesso premium nesses conteúdos. Exato, E aí, mas exato. É. tem esse apelo 90 porque, enfim, todo o brief desse projeto ele era voltado para falar do SMS, né? Que é algo que foi Sim, criado nos anos 90 que tinha em alguns pagers. Então, assim, ele tinha toda essa estética anos 90 assim, que a gente conseguiu trazer, assim, que foi bacana. sim, muito foda, muito foda. E Obrigado. já que vocês comentaram dessa questão do falar do inglês de vocês, tal, como é que está sendo para vocês, ou como foi, né, entre um momento e outro, né? Tipo, vocês chegaram a fazer alguma aula para melhorar? Como é que foi esse processo para melhorar, né, do momento que vocês falam, tipo, nosso inglês era um lixo para, tipo, puta, tá melhorando aqui. Como é que Agora tá foi um isso? lixo razoável, né? Antes de vir, a gente fez um intensivão, né? Tipo, com professores e tal, a gente fez umas aulas. Claro que a gente já sabia um pouco ali, um somebody love, né? Sabia se desenvolver. E aqui a gente tá aprendendo muito. Não só inglês, quanto espanhol também, né? Porque, pô, Miami, né? Aham, Assim, o pessoal fala total. que você vem pra cá pra aprender inglês, você tá aprendendo espanhol, assim, muito. Mas Então acho que foi somando, assim. A gente já sabia um pouquinho, a gente fez algumas aulas. Aqui a gente tá aprendendo muito na marra. E também acho que tem o fator de ter muito brasileiros aqui, o que é bom na hora de você, às vezes, poder explicar melhor alguma ideia. Você tem esse suporte para contar com as pessoas, tem bastante atendimento, planejamento. Tem aqui na agência, por exemplo, em Miami.
mas também ao mesmo tempo eu sinto que você sente um pouco mais devagar assim para aprender o inglês, sabe? Você fica mais, não vou dizer acomodado, mas é mais confortável É você uma ter. muletinha, né? É uma É, muleta, você assim, que, tem tipo, brasileiros na aqui, dúvida, dá pra falar em é, português, assim, né? exato. Então assim, isso facilitou, mas também dificultou bastante, assim. Mas a gente tá aprendendo. Tamo Aham, learning, tamo learning. aham, É, foi isso. Eu acho que o legal que a gente fez, embora a gente esteja rodeado de muito brasileiro, igual o Bruno falou, porque a gente tem chefe brasileiro, tem gente que trabalha do nosso lado que é brasileiro, enfim. Mas a gente tentou se rodear da galera americana daqui, né? Então a gente pegou a galera de Boston, que senta na nossa mesa, a galera de Chicago. Então a gente meio que sentou em volta dessa galera para aprender e trocar ideia com essa galera em inglês. E isso ajudou a gente muito, assim. Até mesmo fora da agência, a gente saía para happy hour, a gente colava nessa galera. Em vez de sim, colar, igual você falou, na muleta, colar nos brasileiros e tal, então a gente, nesse 1 ano e pouco que a gente está aqui, a gente fez o que tem que ser feito, né? Viver a cultura e tentar aprender com essa galera, assim. Então foi Uhum. muito difícil no começo, não dá para negar, porque às vezes você chega né, imagina, são, sei lá, 10 países diferentes, a galera de 10 países diferentes, cada um tem um sotaque, fala rápido, e às vezes você não assimila muito. Mas depois eu acho que a gente começou a aprender bem com essa galera, assim. Então isso hoje pra gente foi super bom, sim. assim, no final das contas. Total. Isso eu me identifico bastante com isso. Minha primeira experiência vivendo fora foi no intercâmbio na faculdade. Eu lembro que geralmente os intercambistas iam ficar juntos, tal, iam dividir apartamento. Eu fui morar no alojamento da faculdade, né, no dorm. E, cara, faz muita diferença mesmo, porque até para melhorar o inglês, porque o inglês de nós, né, das pessoas que não nasceram falando inglês, bem ou mal tem expressões, né? Tem coisas que a gente vai falar errado e beleza, tal, né? Essa convivência mais de imersão, até para pegar uns jeitos de falar, umas expressões, tal. Eu acho que é uma forma assim que você não vai pegar fazendo aula, tal, ou fazendo outras coisas. É isso, bem ou mal, quando a gente se joga, tem coisas que só vivendo mesmo, Na né? base Só da estando experiência ali, onde você imerso. encara e que você precisa encarar ali, é onde você aprende mesmo ali. Não tem aula ali que resolva, cara. Não tem É. professor ali E, que dê ajuda E, ali. e falando de uma coisa mais técnica, assim, tipo, a gente sempre fala, né, puta, não, a direção de arte do Brasil é absurda, são magos do Photoshop e tal, e bem ou mal, você era um redator que escrevia em português no Brasil, então eu queria saber como é que é para vocês dois, assim, tipo, o desafio, né, de chegar, né, e, puta, ter que escrever em outra língua, que bem ou mal, eu sei que já fazia case study, tudo mais diferente, né? E como é que é para você, João? Tipo, como é que você vê a diferença da direção de arte e tal, do que você fazia no Brasil, do que você faz agora? Se tem alguma coisa assim, como é que foi? Não, cara, tem sim. Eu acho que o Brasil realmente é privilegiado nesse quesito de direção de arte. Assim, é uma escola. Eu acho que, na verdade, é uma das principais escolas do mundo, né? Pra você aprender. É uma galera que realmente se puxa no craft. Não é uma galera que para no primeiro layout e fala, ah, tá bom aqui. Não, é uma galera que fica se puxando, 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 e às vezes chama produtor, ilustrador e não sei o quê. Então, eles têm esse cuidado, né? O brasileiro ele tem esse cuidado de deixar o trabalho lindo e que muitas vezes engrandece a ideia, que é uma ideia média, mas faz um craft tão lindo que você fala, cara, às vezes o case ganha, né? A ideia ganha, ou a campanha fica famosa porque ficou lindo. E às vezes ela nem era tão forte assim, mas isso deu uma potencializada, né? Aqui eu sinto um pouco ao contrário, assim, eu sinto que a galera puxa muito mais pro lado do conceito, da linha, e da campanha, do que a gente vai falar, do que o cuidado com o craft, né? Eu acho que quando não tem, pelo menos nesse mercado que a gente está aqui, acho que não tem muito como comparar. Eu não vejo a galera se puxando tanto. Eu acho que qualquer agência grande de São Paulo que você for, você vai ver a galera se puxando, sabe? Para vamos ter o melhor craft e a galera declina e vai, volta e refaz. Eu não vejo tanto esse cuidado aqui. Eu vejo a direção de arte como uma última coisa que você faz ali, depois que já está tudo aprovado, você faz uma coisa ali, ah, beleza, tá aqui e entrega, sabe? Eu não vejo esse cuidado do processo correndo paralelo com o que está correndo o roteiro, por exemplo, está É, correndo é, o conceito. Eu não vejo essa
essa timeline, sabe, do processo criativo em direção de arte aqui, o que eu via Eu no acho Brasil que o. bastante. Exatamente, acho que o processo ele acaba focando muito mais, pelo que a gente vem vendo, né? Focando muito mais na linha, no conceito, nos roteiros, né? Qual que é o caminho que você vai seguir ali. E depois, por último, você vem, né, a pincelada da direção de arte ali. Claro, faz toda a diferença, mas como redator eu senti bastante, cara. Assim, sinto bastante, assim, essa diferença. Em todos os sentidos, cara, em todos os sentidos. De expressões, de memes que você quer usar, ou então até expressões que você acha que é super maneiro, você aprende que é super legal, e quando você chega aqui, você fala, pô, você parece um tiozão pervertido, cara, não se fala mais isso. Você fala, pô, eu aprendi lá no Brasil. Então, assim, tem muita coisa, cara, para quem tá escrevendo que enfim, quanto mais rodeado de gente daqui da cultura americana você tiver, com mais imersão na cultura você tiver, acho que vai ser melhor, assim, na parte da escrita, porque é complicado, sim, cara. Eu senti muito, assim, pelo menos. Sim, isso que você falou é muito verdade, cara. Eu lembro que estava fazendo um roteiro que envolvia o James Harden, né, jogador de basquete, e era uma coisa para Gen Z. Daí, primeiro chegaram para mim, não, porque você tem que usar umas expressões de Gen Z e tal. Deu, "Ah, mas calma, o James Harden, ele não é Gen Z, então ele tem que falar do jeito dele." Daí, eles, ok, faz sentido. Só que daí eu escrevi deles, não, calma, mas ok, ele não vai falar como Gen Z, mas também não vai falar como um senhor de 80 anos, né? Porque é o jeito que eu escrevi, assim, eu não tinha muita noção, assim, como era. E daí nessas horas, enfim, né? Às vezes você tem que falar com alguém que já tá mais aqui, né? Isso. Lógico que a base é nossa, né? Porque o estilo de escrita, mas às vezes é isso, é escolha de palavras, né? Ou às É, vezes uma é, outra expressão assim é coisa que, assim, eu já tô morando aqui há 5 anos e até hoje acho que não tenho 100%, né? Mas no fundo, eu acho que nem é o mais importante. Lógico que é importante no final, né? Que eu acho que até conecta com o que vocês estão falando. Mas o importante no processo, muitas vezes, puta, qual que é a ideia raiz daquilo, né? O que está por trás, né? Mais do que exatamente como vai encaixar essas coisas. E o que você total. Quando falou você. do. Também, Pode falar, falei. Bruno, pode falar. Não, eu ia falar que assim, quando você formata a ideia, no fim das contas, a ideia é a ideia, cara. Você vai ter o slide, vai ter aquilo ali, vai ter aquela uma linha que você vai falar, ah, tá, pô, entendi. E aí depois vamos correr atrás para fazer um roteiro, para escrever, para fazer sentido. Aí pega algum redator nativo para te ajudar nisso, né? Hoje eu tenho é, uns redutores da David, por exemplo, a Sarah, a Tina, o Thomas, que me ajudam muito, né, com a questão do idioma, que faz toda a diferença. Mas no fim das contas, cara, se você pegou a ideia ali, tem que ser fácil para qualquer um entender, né? Tem que ser Sim, sim. traduzido mundialmente para qualquer pessoa entender. Mas eu ia comentar isso que você falou, João, de ser no final. Eu lembro que a primeira, quando eu fui trabalhar em São Francisco, na Cake Way de lá, e acho que talvez, até por ser Cake Way que me surpreendeu, assim, porque é um lugar que também tem um craft, tipo, eles chamam de estúdio e tal. E daí eu lembro que a gente ia fazer uma apresentação para o cliente, e, puta, as imagens lá eram só, eles pegaram no GIFI uns GIFs e era aquilo lá. E eu, tipo, calma, mas é isso mesmo? Assim, e rolou no final das contas, né? Mas tem esse choque mesmo, eu acho, né? De como a gente vende a ideia no início versus como ela, né, como vende aqui, né? Não, total. E eu acho que tem um pouco da estética americana que não é tão refinada também. Não sei se vocês percebem isso, mas a estética visual americana é o drop shadow, sabe? É aquelas coisas que a galera coloca ali e fala, ah, tá ótimo, tá lindo e tal. Eu acho que os trabalhos bonitos que você acaba vendo é muito da galera que vem de fora e traz um pouco dessa estética bonita, desse craft, assim. Que eu vejo que se puxa um pouco, que vem dessa escola, ou até mesmo de Londres, assim, que tem esse ritmo de puxar o craft, né? Mas, enfim, é chocante, assim, quando você chega e fala, cara, tá, vou entender o que eu vou fazer aqui para tentar puxar um pouco. Sim, e vocês comentaram uma coisa lá atrás, quando a gente estava falando, né, tipo, dos tempos de África, tal, tudo, e daí eu vou conectar com uma outra coisa que você falou disso, né, que bem ou mal, puta, é um craft que não vai ter tanto essa punhetação, tal. Como é que vocês sentiram em relação à carga horária, ou tipo, horas trabalhadas, assim?
Tudo bem que a gente está falando de um extremo, né? Que é a África, que a gente sabe trabalhar muito, mas a David também é uma agência que, pelo menos no meu imaginário, também trabalha bastante. Como é que foi essa diferença assim para vocês? Se é que teve, né? Sei lá. Cara, não, não teve, teve. Teve. Teve sim, cara. Isso, a gente veio da África, que era um extremo, e que também, cara, querendo ou não, a gente curtia muito também. A gente curtia trabalhar, a gente viu uma oportunidade ali de se fuder, a gente abraçava com tudo, porque a gente sabia que no final, pô, a gente sabia que o resultado ia ser legal pra caramba, assim, sabe? Era o E preço que tinha tudo. que ser pago também, né? Você tá lá numa das maiores agências, atendendo um cliente grande, fazendo um cliente grande, tem que fazer o case, tem que virar à noite, às vezes, cara, às vezes é o preço que tem que pagar, né? E Lógico. depois você, Sim, você, sim, você colhe sim. os frutos. Mas quando a gente vê, é bem louco, assim, né? Quando a gente chegou aqui, e aí você vê que a galera não tem nem horário de almoço, a gente falava, tá, e aquelas 2 horinhas do PF ali, da gente ir. E a galera, não, galera, tem horário de almoço e tal. Mas, tirando isso, eu acho que a carga horária aqui, só para te complementar, Bruno, é bem reduzida comparando com São Paulo ou a África, por exemplo. Eu acho que a gente trabalha intensivamente às 8 horas, É, bem acho que intensos, a são bem carga é intensos. bem aproveitada, né? Assim, Isso. lá na é muito intenso, aqui ela é um intenso bem aproveitado. Você trabalha, cara, daquele horário aqui, se eu não me engano, a gente trabalha das 9 às 5, né, em tese. E só que assim, Sim. sem parar ali, você foca, um almocinho, você come ali na frente do computador e tal. A gente até tentou, às vezes, implementar um almocinho ali, pô, vamos ali comer, mas não dá, assim, você tem que voltar, né, focar. E então são essas 8 horas bem feitas, assim, sabe? Mas Essa é ó. do. Uhum. Vai lá. Não, eu ia falar que essa do almoço é muito choque sempre, né, cara? Pra mim foi uma coisa assim, eu lembro que meu primeiro foi assim, eu perguntei, não, que horas é o almoço? Daí, assim, é a hora que você quiser, né? Que você Almoço. precisar comer e tal. E eu lembro que daí eu fui, né, com os caras, a gente foi no Chipotle, eu falei, não, vamos sentar aqui, comer. Eles, não, cara, vamos voltar logo, né? Vamos comer na mesa. Meu Deus, que é isso, cara? É muito É, doido, porque no total. Brasil é isso, cara. É bem ou mal é uma mini férias, né? Porque eu lembro na Publicis o pessoal chamava de mini férias mesmo, né? Tipo aquelas 2 horinhas, tal, ir num lugar, 1 hora e É um meia, almocinho tal. feliz, né? Exato. É muito, velho. É óbvio que tem épocas aqui, né? Vira e, vira e mexe, uma semana ou outra a gente trabalha até mais tarde por conta de pitch, por conta de algumas coisas que eu acho que é normal em qualquer agência, então, ou até mesmo para entregar case study. É óbvio que tem essas semanas assim, e que eu acho que é o normal também. Eu acho que não tem como fugir muito disso, porque é aquele gás a mais que você tem que dar para entregar aquele negócio que não coube dentro né, do seu dia ali. Total. É. E tudo bem, mas eu acho que não é tão frequente, né? Pelo Sim. menos. Não, é. E eu acho que isso que vocês falaram é muito verdade, né? Lógico que tem limites e tem extremos, mas, puta, cara, tem trabalhos que às vezes não é nem que, tipo, que estão te falando, é tipo, cara, eu vou nesse trabalho e eu vou fazer isso. Teve um cara que eu conversei, inclusive, que ele tava falando, puta, que eu mudei para um lugar e é foda, porque às vezes a gente tem o trabalho da nossa vida, mas outros caras não entendem que é o trabalho da nossa vida, então eles não tratam como trabalho da nossa vida. Uhum. E ele não vai ser o Muito, trabalho da velho. nossa vida, porque não vai chegar lá, né, às vezes. Eu acho que também tem o nosso feeling, às vezes, de falar, não, puta, esse trabalho, cara, esse especificamente, puta, vai precisar, não tem como, cara, não tem como, senão não vai chegar, É, né, bem ou mal. muito. Cara, e isso é legal, até que você pontuou agora, porque uma coisa que a gente sentiu, e até é engraçado falar isso, né? Mas na África, a galera realmente tinha esse desejo de sangue no olho de ficar para tentar fazer acontecer, sabe? Tipo assim, pô, a gente fica, vamos fazer cartela, faz não sei o quê, edita o case e tal, não sei o quê. Então, a galera gostava lá de ficar e fazer. Aqui a gente às vezes sente que a galera não tem tanto costume, sabe? E às vezes até a gente sente, cara, se a gente ficar até um pouco mais tarde, será que a gente tá meio que sendo meio, sabe, deixando a galera Contra a desconfortável por Sim. cultura, né? ficar contra a cultura? É porque É, a gente tá. Então a gente fica meio que tipo, tá, a cultura não fica tanto, mas a gente sente que tem que dar um gás, então a gente meio que fica assim para também não parecer, os caras que chegaram e estão tentando impor um ritmo que não é o ritmo da cidade, da agência e tudo mais, sabe? Mas é legal, eu acho que isso agora a gente está sentindo que está mudando um pouco aqui, falando especificamente. O Lobaton chegou,
para ser o CCO da América do Norte, então ele está tentando impor esse ritmo, não de trabalhar, mas assim, de tentar fazer as coisas acontecerem, e eu acho que é o preço que a gente tá pagando para tentar reerguer de novo, né? Sim. É, não, e bem ou mal tem essa coisa, né, que você falou, né, de entender a cultura, tudo, tal, e às vezes puta, às vezes é do jeito que funciona, às vezes tem mesmo esse limite, né, de puta, até onde eu tô colaborando com coisas novas, até que ponto eu tô querendo mudar só porque eu quero mudar, né? Porque bem ou mal, puta, é isso, né, tipo, o lugar existia antes da gente existir, né? Eu lembro uma Muito. coisa muito doida que e era um absurdo, uma coisa bizarra que eu pensava, assim, quando eu cheguei aqui na MediaCom, né, puta, uma agência de mídia, tudo tal, e eu falava, caralho, mano, eu preciso mandar muito bem aqui, porque senão não vai, e daí eu falei, não, puta, mas essa agência existia antes de mim, saca? Tipo, eles não precisavam de mim para tipo, para as coisas saírem, assim, então Aham. alguma coisa certa eles deviam estar fazendo, saca? É interessante, Sim, às vezes, da gente ficar muito no nosso própria coisa, mas, puta, já existia aqui também, né? Tipo, lógico que a gente vem com um olhar novo, que é bom, mas também não vamos também mudar tudo, né? Porque existe um motivo, né, que você estava daquele jeito. Então é exatamente. interessante, é isso, né? Tipo, de adaptar o outro, mas também se adaptar, né? Mas sem perder, é o que eu ia falar, que eu achei muito da hora das campanhas que já saíram aí, que é não perder o teu DNA, né? Porque bem ou mal vocês foram contratados por causa disso, né? Né? Tipo, o que vocês fizeram no Brasil, então também não dá para, vou abrir mão de tudo, tá? E vou me adaptar, né? Tem muito isso. Tem que manter o ritmo, né? Tem que manter tua DNA aí. Independente do mercado, independente do horário que trabalha, independente do tempinho de almoço, você tem que conseguir É, manter, adaptar o teu DNA nesse novo mercado aí, né? é. E, enfim, daí estamos falando, né, de puta tudo, falamos de algumas coisas nem tão legais, falamos já de coisas muito legais e tal, mas como é que é para vocês, o que que vocês sentem mais falta atualmente de Presidente Prudente, de São Paulo, e o que é que vocês gostam também, né, o que é que vocês gostam atualmente, o que é que vocês descobriram aí em Miami, que hoje vocês gostam muito e tal, como é que é essa relação de, tipo, nossa, tô num lugar muito da hora, mas, puta, tinha lá a minha história, né, minha terrinha. Cara, eu não vou negar, assim, acho que Miami é um lugar muito bacana, a gente está gostando muito, é um lugar super, super legal, e claro que a gente sente falta, né? Eu acho que ainda mais de Presidente Prudente, a gente, pô, não tem como não sentir falta do dogão de rua, do lanche, né? Então, assim, dos 15, 20, 30 tipos de molho, a gente sente falta da. Ah, claro, da família também, né? Acabei esquecendo da família, eu pensei no lanche primeiro, né? Mas tem a família, não, detalhes. Mas acho que uma coisa que São Paulo proporcionava muito bem, cara, que a gente não conseguiu ter aqui ainda, que era essa integração entre as agências, assim, sabe? Você vai em São Paulo, você vai no Azulzinho, você vai no sei lá o quê, você vai em algum bar insalubre, você vai em algum lugar que você vai encontrar as pessoas e vai ter essa integração. Você vai ter outras pessoas do mercado com quem conversar. Aqui em Miami a gente ainda não conseguiu ter isso, assim. A gente não. Você vai para um lugar e não ter outras pessoas da Gut, ou da Publicis, ou da Ogilvy, ou da, enfim, não acabaram tendo Sim. isso, que era o que em São Paulo a gente tinha e a gente adorava, por exemplo, assim. Sinto falta É. disso. Aham. Eu sinto falta um pouco do ritmo, assim, igual o Bruno falou, pô, para onde você for, o importante é você imprimir o seu ritmo de trabalho, né? Então, pô, a cada 2 meses tentar colocar algo na rua, 3 meses tentar colocar uma campanha, uma ideia, uma proatividade e tal. E eu acho que a gente está tentando fazer isso um pouco aqui, mas viu que o mercado americano é muito diferente do que era no Brasil, né? Do que era em São Paulo, assim, da gente, aquele relacionamento de você com o cliente, você vai, mostra a ideia, vende na hora, daqui um mês está na rua e tal. Aqui a galera demora 6 meses, um ano, então esse ritmo um pouco a gente fica assim, tá, vamos tentar aproveitar então outras coisas, então vamos à cidade, à praia e tal porque as coisas são um pouco mais lentas assim aqui. Então, esse ritmo eu sinto um pouco falta e um pouco disso que o Bruno falou também, essa integração, né? O mercado aqui é muito pequeno, devia ser muito mais fácil a galera se encontrar, né? Eu acho que Aham. São Paulo tinha esse lance que o mercado é relativamente pequeno, porque todo mundo se conhece, né? Tipo, pô, você conversa com um monte de gente, mas tinha essa integração, acho que tinha esse lado de tipo sair, trocar uma ideia com a galera e ver como é que tava indo e tal. Esse bate-papo mesmo de fofoca de agência, sabe? A gente Aham. sente falta um pouco aqui. É, eu acho que tem um pouco também, talvez, como a publicidade se vê como ela mesma, assim, como os publicitários
sabe? Porque eu acho que no Brasil tem mais uma, sabe, que geralmente se usa de uma forma negativa, mas eu vou falar de uma forma positiva, né? Tipo, de uma panelinha, né? Ou de uma bolha, assim, de publicitários, que, puta, são pessoas que trabalham com a gente conhece, tudo tal. Nos Estados Unidos, bem ou mal, é mais uma profissão, saca? Tipo, não sei, eu acho que a gente se coloca, assim, numa prateleira um pouquinho, sabe? Tipo, não, puta, a gente tá todo mundo no mesmo barco no Brasil, saca? E por isso que tem esse momento de, né, do bar, tal, de, tipo, de até, enfim, coisas dessa forma, né? Mas, enfim, e falando do cachorro-quente, eu concordo, eu acho bizarro que foi inventado, até onde eu sei, foi inventado nos Estados Unidos. É a coisa mais americana, mas não, Não, cara, não se compara. O não, dogão de saída de balada não, é uma Não, farsa. nunca. não se compara, assim, É tipo, a é é a muito coisa sem mais graça o seca, daqui. mais sem graça, É, seca. Eu você tinha na fala, minha cabeça algo completamente. Falei, caralho, vai vir. E, cara, é isso aí, é o pão Eles na não mão colocam quente e purê, não acabou. colocam nada, velho. Não, já Nada exato. de era. codorna, nada. É. Não, pode crer. E, enfim, né? Daí a gente falou, assim, esse papo inteiro responde essa próxima pergunta, tá? Que eu vou falar, mas se pudessem, né, resumir ou pegar um ponto específico, que dica que vocês dariam para quem quer fazer o mesmo movimento que vocês? Indo para São Paulo e depois indo para Gringa. Cara, eu acho que assim, algo que a gente fez, tá? Que foi muito bom pra gente foi, acho que antes de mais nada, falar com pessoas que já estiveram que já trilharam esse caminho. Então, tanto quando a gente veio para a gente foi para São Paulo, quando a gente veio para Miami, a gente falou com pessoas que já passaram por esses lugares. Então, quando a gente veio para cá, a gente falou com o João Viegas, que se tornou um amigo nosso, o Renan Valada, enfim, outras pessoas que já trabalharam fora e outros até em Miami, que a gente, cara, vai ali no LinkedIn, vê onde a pessoa já passou por lá, procura, bate papo, oh, você viu que você está por aí, você já trabalhou em Miami, você pode falar um papo? Então, acho que nesse sentido de você ir atrás de quem já trilhou o caminho que você quer trilhar, acho que, sei lá, o número um, assim, das dicas seria essa, sabe? Uhum, com certeza. Acho que network é tudo, né, cara? Quando a gente chegou em São Paulo, eu lembro que o nosso estágio da CPB acabou depois de 3 meses. E aí eu lembro que a própria galera da CPB assim se mobilizou para disparar a nossa pasta para o mercado, porque a gente não tinha com quem comunicar, porque a gente só tinha chegado fazer 3 meses, então não tinha muito contato da galera. Então eu lembro que a criação meio que se mobilizou e disparou a nossa pasta para um monte de agência, e aí a gente foi assim, cara, tendo uma entrevista atrás da outra. Depois deu certo de lá na Gant, que tinha acabado de abrir, mas esse lance de que nem você falou, de ter contato, de você, às vezes, sa- poder contar com aquela pessoa, às vezes, quando você precisa, para poder te indicar, ou até mesmo, pô, eu quero ir para fora, que tipo de trabalho eu consigo fazer? Porque tem um tipo de trabalho que a galera de fora se interessa, né? Talvez seja pelo craft, talvez seja porque a ideia é tão simples que ela se torna global, todo mundo entende, você não precisa ficar explicando muito. Então, são esses macetes que você, conversando com essa galera que já morou fora, igual o Bruno falou, você consegue pegar um pouco disso também, de como direcionar um pouco o seu tipo de trabalho para se dar bem, para a galera de fora olhar bem para o seu trabalho, né? Que foi algo que até a gente passou junto, nós três aqui. A gente lembra que quando a gente teve, acho que foi a proposta da David, acho que a gente chegou até a falar com você, mandou mensagem, algo do Foi, tipo, né? Então, assim, cara, exatamente. você vê pessoas que já estão lá, que já passaram por lá, e, cara, e assim, não ter, às vezes não tem vergonha, mesmo se você não conhece, ou consegue falar. E eu acho que tem uma parada muito legal, quando você tá fora, acho que vai acendendo essa coisa de ajudar mais pessoas que estão querendo ir para fora. Então você fica mais disponível, você tira um tempinho para ajudar a pessoa. Então isso é bem legal, assim, sabe? Isso ajuda É. bastante. Como você faz, Marcelão? Assim, eu sei que você ajuda um monte de gente, ajudou a É, gente, e isso nessas horas, assim, pô, faz toda a diferença, cara. não, mas é isso que vocês falaram mesmo, cara. Eu acho que quando vem para os Estados Unidos, ou quando, enfim, até quando você vai tentar o seu primeiro estágio numa agência, né? Tem aquela, puta, é difícil pra caralho. Então eu acho que, tipo, quando você consegue, tem uma coisa de, puta, eu sei o que, é que aquelas pessoas estão passando, né? Ou eu consigo imaginar o que é que tá. Então é até uma coisa, né, de retribuir e até de ter a empatia É. de, cara, tá foda mesmo. Cara, essa aí ia ser a última pergunta.
Mas vocês comentaram uma coisa que me despertou até uma coisa interessante de falar. Uma pausa rapidinha aqui no vídeo. Espero que vocês estejam gostando da entrevista, tanto quanto eu gostei de gravar ela. Foi um papo muito, muito legal. E como vocês viram, no final rolou uma pergunta que estava fora do script. Essa última pergunta fora do script que eu fiz para o João e para o Bruno vai ser um conteúdo exclusivo para membros do canal. Então, se você quiser assistir o que é que foi essa última pergunta e o que é que o João e o Bruno falaram, você pode acessar ela nesse momento, se tornando membro do Publicitário na Gringa. Custa só R$ 1,99 por mês. Você pode cancelar a qualquer momento. E além desse vídeo exclusivo, tem outros benefícios, além, é claro, de ajudar a manter o projeto Publicitário na Gringa. Então, se você quiser se tornar membro e ver essa parte final da entrevista, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se você não quiser só ficar com o vídeo base, também não tem nenhum problema. Eu super entendo. Então, vamos pular essa parte, né, que vai ficar exclusiva para membros, e vamos para o finalzinho da entrevista, as últimas coisas que a gente conversou. Mas enfim, cara, puta aqui, eu fui olhar aqui, a gente está falando há 1 hora, passou para mim super Ah, rápido, se deixar, vamos, cara. Não tem problema não, porque e papo não, bom é assim. não, mas, cara, só para falar que, puta, foi um papo, como eu já tinha falado no começo, foi tudo que eu esperava, assim, papo super gostoso, super inspirador, e queria agradecer vocês de novo por esse tempo aqui, e tenho certeza que quem assistir vai curtir muito. Pô, Tomara, cara, imagina, velho. tomara que Brigadão. curta. É, valeu pelo espaço aí. Sempre você vem mexendo doce com a galera, convidando um monte de gente, voltando agora com isso, fazendo os reacts, dando dicas também no teu canal, que às vezes a gente, né, morando aqui, a gente assiste ali uma coisinha ou outra para poder pegar umas informações, umas dicas. Então, parabéns, cara, e valeu pelo convite aí, muito maneiro. Obrigado, mano, de verdade, por ter convidado a gente. Aí a gente vem conversando esse papo, né, desde da época de Miami, assim, sobre carreira, trabalho e tal. Então é super importante, cara, falar com você de novo. Nesse novo momento, eu acho que o trampo que você faz, mano, por mais que seja um hobby, é super importante porque desperta na Valeu. galera, às vezes, a vontade de talvez ir para São Paulo, sabe? Às vezes a gringa da galera é São Paulo, saca? Mas desperta, acho que várias coisas que a gente conversou aqui, a galera traduz muito para a realidade dela, talvez quer ir para São Paulo, quer para, enfim, para o Rio de Janeiro, para qualquer outra cidade, para trabalhar. E acho que ajuda muito isso que você fala, de entender o processo, entender, às vezes, como se vender, entender que network ajuda muito nessas horas, entender que, enfim, são vários fatores que a galera acaba traduzindo, assim, para a realidade delas. E, mano, parabéns por tudo que você tá Você tá fazendo, assim, achando o quê? no canal, é demais. Você tem uma parcela de culpa aí, cara. Tá achando o quê? Entendeu? Você vai falar essas coisas Valeu. assim, a gente não vai levar em consideração, pô. Então, pô, valeu. Boa. Valeu.